controlando eu comprar só aquela marca. Isso tá certo, esse pensamento tá errado. Veja só, nos regimes que adotam o socialismo, eu não digo nem o comunismo, ver se me quer. Porque assim, o comunismo pensado pelo Marx e pelo Engels, a gente for analisar, nunca existiu, tá entendendo? Nunca Sim, existiu. verdade. O que existiu foram os socialismos reais, tá entendendo? No socialismo real, a questão do Estado burocrático. Esse Estado burocrático, ele manda em tudo. E esse Estado burocrático é o quê? É uma pequena elite que comanda todo o governo daquele país. Vou dar o exemplo da Coreia do Norte, que tem esse exemplo hoje. Então, veja só, lá você tem que comprar o que o governo manda. Por exemplo, só tem uma padaria, uma cidade, um supermercado. Você só tem direito a comprar tantos itens. Por exemplo, numa padaria você só tem direito, dá um exemplo aqui, 5 pães por dia. Você não pode comprar mais do que isso. No mercado, por exemplo, você só pode comprar, como é que se diz? Só pode comprar determinado, vamos dizer, 5 produtos ou 6 produtos. Então, lá, Miquel, eles justamente eles colocam isso, tá entendendo? Eles Sim. colocam isso. Então, é algo do Estado. Professor, contrariando isso, o capitalismo, ele também, tipo assim, ele vai lhe dar a liberdade de você escolher o que comprar. Tipo Uhum. assim. O capitalismo, você, por exemplo, você trabalha ou você é dono de uma empresa, você compra aquilo que o seu dinheiro Sim. permitir, tá entendendo? Também, né? Mas tem pessoas que além do dinheiro permite, né? Porque fica endividado. É verdade. Ô, professor, e o socialismo democrático seria diferente desse que a Coreia do Norte segue? O socialismo democrático, para chegar no estágio, precisa a população ter consciência, e não um grupo. Infelizmente, assim, Miquel, é possível, professor, mas assim, não é impossível, é possível. Agora, só que é o seguinte, a população, a questão é porque sempre vai ter um querendo mandar nos outros. Isso aí a gente vai pelo lado do quê? Emocional, psicológico, tá entendendo? De dominação. Então, a gente vai pelo campo da psicologia. Sempre tem um que quer o quê? Quer mandar nos outros. Sempre. Tá entendendo? Sempre. E isso vai existir, tá entendendo? Porque para uma sociedade, por exemplo, chegar, a um determinado, como é que se diz, estágio que todos, tá entendendo? É para o todos, isso é muito complicado de se chegar. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é difícil, é complicado. Por isso que eu disse a vocês que o comunismo, igual o que Marx pensou, Engels pensou, foi totalmente, eu posso dizer, modificado, tá entendendo? Então, quando a União Soviética, no caso a Rússia, faz aquela revolução, eles vão introduzir diversas outras ideias, que vai dar origem ao quê? Ao comunismo real, tá entendendo? Que muitos acham que é o socialismo, perdão, que acham que é o comunismo, o socialismo real. Muitos pensam que é o comunismo, mas não é. A gente, de vez ou outra, tem que saber dos conceitos. Muitas vezes as pessoas falam aí, Miquel, os conceitos errados, tá entendendo? Então, há diferença, tá entendendo? Há diferença entre eles. Veja só, pessoal. Alguma dúvida, Miquel? Aí, Não, professor, obrigado. veja só. Falando sobre o assunto, pessoal, o assunto de hoje é a continuação, pessoal, do assunto que a gente viu da semana passada. A gente vai ver a condição dos negros e dos índios que ocorreram na América espanhola após as suas independências. Mas primeiro, minha gente, a gente vai fazer a correção das atividades para a gente continuar o assunto. É uma continuação do assunto da semana passada, só que a gente viu a questão da independência e agora a gente vai colocar a questão dos negros africanos e a questão dos índios em relação a essa independência, como é que ficou. Então, veja só,
Eu passei duas atividades para vocês, que foi na página 238, que tinha um quadro lá, tinha uma imagem, e a 241, que é do término do assunto. Veja só, a 238, presta atenção, lá ele pergunta a questão dos símbolos. Ele pergunta quais são os símbolos que há nessa imagem aí. Os símbolos, eles estavam bem visíveis ali, tá entendendo? Por exemplo, um dos símbolos é a Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe, pessoal, é um dos principais símbolos do México hoje. Ok, pessoal? Um dos principais símbolos do México. Outro símbolo que estava lá do México, por exemplo, é a questão da tocha, tá entendendo? Simbolizando a liberdade. É outro símbolo também. Outro símbolo que ele diz ali, o Hidalgo, tá entendendo? O padre Hidalgo, porque ele é considerado um dos heróis da independência do México. O México ficou independente. Então, veja só, eram os símbolos que tinham ali, pessoal, da independência mexicana, ok? Eram esses três. O segundo, ele pergunta o seguinte, a questão da questão artística, tá entendendo? Veja só, o muralismo, ela é uma expressão artística. Ela foi inventada pelos mexicanos, pelo Diego Rivera. Diego Rivera é um dos maiores nomes dessa expressão artística chamada de muralismo. Não sei se vocês já estudaram isso em artes, tá entendendo? Se não estudaram, vão estudar em artes o que é muralismo. A maioria dessas imagens falando sobre a independência do México, as guerras que ocorreram antes e depois da independência, os conflitos, eles são todos pintados, pessoal, em muros ou em paredes. Por exemplo, esses que vocês viram no assunto, a gente viu a semana passada, eles estão nos muros do palácio, onde fica o presidente, tá entendendo? Dentro também, algumas paredes dentro do palácio tem essas imagens pintadas. Então, veja só. Então, muralismo é o quê, professor? Muralismo é uma expressão artística. E ali no muralismo, presta atenção, ela representou o quê? Ele pergunta ali a representação. Primeiro, vai ter a representação da elite. Então, a elite vai ser representada por quem ali? Por exemplo, pelos crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na América, e eles o quê? Depois tomar a dianteira da independência do México, a gente vê com Agustín de Iturbide, tem a imagem do Agustín de Iturbide ali. Tem, pessoal, a questão dos indígenas, ali os índios também participam. Tem a questão dos padres, dos sacerdotes, no caso os padres, Hidalgo, Morelos, como a gente viu a semana passada. E, por último, os camponeses. Então, os camponeses também, porque os camponeses eram quem? Eram os mestiços. Está entendendo? Eram os mestiços. Então, a união desses quatro fizeram o quê? Fizeram a independência do México. Ok? É isso a resposta que ele queria. O terceiro, pessoal, era uma pergunta mais pessoal. Ele pergunta diretamente a você. Está entendendo? Então, vocês colocam no terceiro, uma das possíveis respostas, vocês colocariam o seguinte: o padre Hidalgo, ele foi um dos principais líderes populares pela independência do México. Ele foi quem iniciou. Vocês sabem que ele foi preso pela coroa espanhola, como eu disse a vocês, e foi o quê? Executado em praça pública. Ele foi fuzilado em praça pública, onde hoje é a cidade do México. Então, o quarto
também, pessoal, uma resposta o quê? Pessoal, ele vai perguntar aí o que o autor da pintura ele fez em relação à independência do México. Ele fez o quê? Ali ele representou, preste atenção, aquela pintura, ele representou a união das classes sociais que estavam representadas ali, que era o crioulo, era o que era a elite, era o camponês, que era o mestiço, os índios e os sacerdotes e os padres. Então ele quis o quê? Retratar essa união na luta do México. Então ele reuniu todas o que as camadas sociais, menos os chapetones, né, que era o espanhol que vinha para a América, eles reuniram, pessoal, e colocaram no quadro para representar o quê? A independência do México. Isso foi a intenção do quê? Do autor. O que ele quis propor o quê? Nessa pintura. Nessa o quê? Representação. Ok? E destacando a figura de quem, pessoal? De Hidalgo. Vocês podem ver que Hidalgo está assim, apontando, destacando a figura de Hidalgo. Pode ver que Hidalgo, o padre, ele é a figura o quê? Central. Então foi isso que ele quis o quê? Representar. Ok? Alguma dúvida nesse primeiro exercício que eu passei na terça-feira? Veja só. O outro exercício, que foi a 241, ele pergunta o seguinte. O primeiro, ele faz duas perguntas em relação às independências da América Espanhola. A primeira delas, ele pergunta o seguinte. Qual é a relação entre a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão Bonaparte e o início das guerras de independências na América Espanhola? Veja só, pessoal. Napoleão Bonaparte, eu disse a vocês, que ele invadiu a Espanha por causa do bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Aqueles países que comercializassem com a Inglaterra teriam o seu território o quê? Invadido. Invadiu a Espanha, destronou o rei da Espanha na época, que era o Fernando VII, e colocou seu irmão, José Bonaparte, no lugar desse rei. Então, veja só, a partir daí, pessoal, os espanhóis não queriam aquela dominação e fizeram o quê? As juntas de governo, as juntas de governo. Para o quê? Para derrubar o irmão de Napoleão Bonaparte na Espanha. E essas juntas de governo, elas vieram para onde? Essas vieram para a América. E na América, os crioulos se articularam para derrubar quem? Derrubar os espanhóis do domínio quê? Do domínio das colônias na América Espanhola. Então, o Napoleão, disse a vocês, ele ajudou, entre aspas, está entendendo, pessoal? Estou colocando entre aspas, indiretamente. Indiretamente, ele ajudou. Ok? A letra B, ele diz assim, ó, cite dois acontecimentos de uma na Europa, uma na América, que serviram de inspiração para as lutas de independência nas colônias da espanhola. Os dois exemplos que vocês podem botar aí é o seguinte. Na Europa, a Revolução Francesa, a gente estudou, e na América, a independência dos Estados Unidos. Só era isso. Na Europa, vocês colocariam a Revolução Francesa e na América, a independência dos Estados Unidos, que inspiraram para eles fazerem o quê? As independências na América Espanhola, as colônias da América Espanhola. Ok? O segundo, ele diz o seguinte, escreva M para a independência do México, C em Cuba e a S para a América do Sul.
Então, a letra A tinha: mobilizou indígenas, mestiços e trabalhadores pobres. Aí vocês colocam letra M, México. D. Suas lideranças expressaram a influência de ideias libertárias em setores da igreja. M, México. Letra C. As lutas pela independência foram conduzidas por representantes da elite local. Letra, aí vocês colocam AS, América do Sul. Letra D. A conquista da independência deu origem a vários países. AS, América do Sul. E a última, a independência da Espanha, não, independente da Espanha, tornou-se área de influência dos Estados Unidos. Letra C, Cuba. Então fica M, M, AS, AS e C. Ok? Então veja só. Alguma dúvida, pessoal, no exercício para a gente continuar o assunto? Esse tema quarto é a continuação do assunto que a gente estava vendo na semana passada. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida?